Bem-vindo todos e todas. Meu nome é Eliane Nogueira, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da UAB Goiás. Ao meu lado, o Dr. Rafael Borges, Olá. membro da Comissão de Direito de Trânsito, e daremos início, nesse momento, ao nosso primeiro episódio, videocast Maio Amarelo CDT OAB, Paz no Trânsito começa por você. E trata-se de uma iniciativa de cunho socioeducativo, informativo, que busca trazer para junto da OAB essa discussão, esse debate em torno do trânsito, justamente por sermos todos, envolvidos nesse trânsito, seja como pedestre, condutores de veículos. E a nossa responsabilidade também, tal qual o título, termos essa reflexão em torno das nossas condutas no trânsito. Hoje nós contamos aqui com a presença do Dr. Rafael Lara, presidente da UAB, Tiago Queiroz, que é o superintendente da PRF, Alexandre, que é um motorista Uber, que enfrenta o trânsito todos os dias, para levar o pão de cada dia para casa. E nós teremos outros 2 episódios, tá? Que será o seguinte, o segundo, com a presença do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, que terá como representante o Dr. Danilo Costa, CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, em que nós teremos a presidente, a doutora Nayara Coimbra, e o terceiro episódio, em que nós contaremos com a presença do DETRAN, representado pelo seu presidente, Valdir Soares, e SMM. Então, não percam, serão lançados nos dias 23 e 30 de maio, às 19 horas, ambos. Não percam. Então, vamos lá, dar início ao nosso debate de hoje. Passa a palavra ao nosso colega, Dr. Rafael. Olá, tudo bem a todos? Sejam todos bem-vindos, mas antes de nós darmos início, eu gostaria de fazer só uma ponderação, que todas as opiniões, palavras, expressão de pensamento dos nossos convidados não refletem a opinião da Comissão de Trânsito e nem da OAB, sendo opiniões de cada participante ou de instituição que o representa. Tudo bem? Passo a palavra para o nosso presidente, doutor Rafael Lara, para se apresentar. Tudo bem, doutor? Obrigado, boa tarde aí a todas e todos que estão acompanhando. E boa tarde, bom dia, boa noite, a depender do horário que estiverem assistindo, Quero, Alexandre, Thiago, uma honra dividir aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito ilustrativo. Superintendente. Boa tarde a todas e a todos. Como disse o doutor Rafael, bom dia e boa noite também, a depender do horário. Satisfação imensa estar presente aqui, dividindo esse espaço com o Alexandre, motorista de Uber, com o Dr. Rafael Lara, presidente do AB, com vocês. Esperamos poder colaborar aí no debate e auxiliar nas discussões do dia aqui. Alexandre. Boa tarde, é um prazer imenso estar representando alguns amigos meus aqui, e a minha opinião própria aqui para vocês, eu que aqui sou um simples motorista de aplicativo, mas vamos seguir esse debate aí com sabedoria e inteligência. Bacana. Doutora Eliane? Bom, então vamos iniciar, nosso diálogo aqui em torno do trânsito, que é o que importa realmente, em alusão à campanha de trânsito Maio Amarelo. Gostaria de iniciar perguntando para o superintendente, Tiago, superintendente, como que surgiu o exame toxicológico? Só para que algumas pessoas que não conhecem, não sabem do que se trata, possam se inteirar para a gente avançar um pouquinho mais no debate. O exame toxicológico ele surgiu como uma iniciativa de conter aquelas pessoas que no trânsito, fazendo uso de substâncias psicoativas, modificando a consciência situacional, a forma como conduz o veículo, colocavam em risco a segurança viária. E nesse contexto aí, o exame toxicológico foi uma tentativa do parlamento, dos poderes públicos de inibir as pessoas que mais causam acidentes de trânsito, que muitas vezes são as pessoas embriagadas ou as pessoas que fazem uso dessas substâncias psicoativas. E é importante destacar isso, O exame toxicológico, ele não detecta apenas essa parte da alcoolemia, não, Pelo contrário, nem é para alcoolemia especificamente, É para uso de drogas, Exatamente. Na verdade, o trânsito, principalmente o rodoviário, o motorista muitas vezes faz uso de substâncias, de anfetaminas, popularmente conhecidas como ribites. E fazendo uso desses ribites, a
condição do motorista fica totalmente alterada. Muitas vezes o motorista tem que efetuar uma longa jornada de trabalho, toma aqueles rebites para ficar adrenalinérgico, ficar com adrenalina no corpo, resistir à jornada de trabalho, só que aí vem os efeitos colaterais. A desconcentração, tremor, coloca em risco o trânsito, uma sudorese imensa, e sem contar o efeito psicológico, a pessoa fica mais encorajada, mais animada, próprio do efeito da adrenalina no corpo. Só para ter uma noção, no período de tempo em que o exame estava suspenso, a quantidade de acidentes de trânsito que a PRF registrou por excesso de velocidade, caminhoneiros que capotam veículos, eu até então nunca havia flagrado um caminhão capotando, uma carreta capotando, girando várias vezes em torno do próprio eixo. Era um motorista que fazia uso de rebite. Então, foi nesse contexto de frear os acidentes de trânsito que o exame toxicológico foi retomado. É importante em relação também aos reflexos desses sinistros, né? As famílias, a própria saúde pública, né? Sim, tem um reflexo com uma repercussão imensa na saúde pública e nas famílias em geral, né? Superintendente, eu achei interessante, o senhor mencionou que no período, possivelmente foi da pandemia, onde ficou suspenso por algum tempo esses exames, houve ali um aumento. Com a retomada, né, e principalmente agora com a nova lei, que ampliou mais ainda essa fiscalização, a PRF já sentiu essa diminuição de acidentes? Sim, a gente nota sim, só para ter uma noção com números, né? Durante a pandemia, após a pandemia e agora bem no início desse primeiro semestre, aí, só com a simples divulgação, com a movimentação dos poderes públicos, com esses segmentos aqui, a OAB, um ente muito importante, parabenizo desde já o trabalho de vocês, levando essas informações, essa simples discussão projetada para a sociedade ajuda para que todos tenham um sentimento de alerta, de melhorar não só atender o que a lei determina, que é fazer o exame, mas mudar o comportamento, modular o comportamento do motorista. Essas iniciativas são importantes. Então, a gente sente sim, e para ilustrar em números, houve uma redução desde o momento que a gente começou a falar disso para agora, 3% na quantidade de acidentes graves. Isso é uma redução tímida, mas é uma redução que a gente percebe, porque a gente contabiliza isso. É importante a gente entrar nessa questão, porque muitas pessoas que estão nos assistindo agora pensam que é mais uma infração, mais uma do governo querendo arrancar dinheiro com multa. Só que tem sempre uma história, né? Igual o superintendente está falando, que o foco principal sempre foi a preservação da vida, e esse é o foco principal do nosso ordenamento jurídico. O Código de Trânsito também tem esse propósito, né? Mas sempre ficam algumas dúvidas para a sociedade sobre, principalmente, com as recentes alterações, que nós temos a figura daquele cidadão que ele é habilitado em categoria C, D e E, né? O exame toxicológico ele é obrigatório para essas categorias C, D e E, só que muitas das vezes ele não está exercendo a profissão de motorista. O senhor sabe informar como funciona esse procedimento na abordagem desse cidadão? Porque muitos perguntam, olha, doutor, eu não estou dirigindo caminhão, estou dirigindo o meu carro. Eu tenho que renovar meu exame toxicológico, mesmo dirigindo o meu carro a passeio, ou isso é só se eu estiver trabalhando num veículo categoria C, D ou E? Muito pertinente a dúvida. São duas situações que a gente observa bem. A primeira circunstância é o condutor não, é a pessoa que é habilitada nas categorias C, D e E que não exerce atividade remunerada. Ele não exerce. Então, nesse caso, se ele for abordado pela PRF ou pelo agente de trânsito municipal, ele somente vai ser multado se ele estiver dirigindo na categoria do veículo correspondente. Por exemplo, categoria D de Delta, para ônibus. Ele não exerce atividade remunerada, ele pegou um ônibus esporadicamente ali para levar do ponto A para o ponto B. E foi flagrado, beleza, aí ele vai ser multado, porque está naquela categoria. Agora ele é habilitado na categoria D, mas pegou uma moto, AD, por exemplo, ele também é habilitado para moto, não, ele não vai ser multado. Então, se ele não exerce atividade remunerada, ele não vai ser multado, só se tiver no veículo correspondente à categoria. Agora, diferentemente do cidadão
que exerce atividade remunerada. Ah, entendi. Esse que Importante exerce isso. atividade remunerada e vem escrito lá na CNH dele, exerce EAR, né? Uhum. E tá no RENASH, esse não, independente da categoria do veículo que ele estiver dirigindo, ele vai ser notificado. Então, nesse caso, o cidadão, ele é motorista, exerce atividade remunerada, está lá na habilitação dele, e aí ele está de folga, não está trabalhando nisso, e pegou a moto e está andando, e ele não viu que o exame toxicológico dele está vencido. Sendo abordado, ele vai ser Vai ser notificado. autuado justamente por estar com o exame vencido, mas porque ele já afirmou que ele exerce atividade remunerada. A gente percebe que o legislador, os poderes públicos, quando faz ali a lei, tem uma preocupação maior com aqueles que exercem atividade remunerada. É um poder de cautela maior do Estado, repassado para os órgãos de fiscalização, como a PRF, os órgãos de trânsito em geral, para fazer um controle maior sobre aqueles que já se declararam exercentes dessas atividades remuneradas. É uma preocupação maior que nós temos com esse cidadão. Agora, com aquele motorista comum, habilitado nas categorias C, D e E, somente quando eles estiverem nesses tipos de veículos. Bacana, bacana, doutora. Bom, acredito que esses condutores vêm sendo notificados, né, superintendente, sobre a necessidade de realizar o exame. São todos notificados pelo Senatran, o senhor sabe dizer? Como que ele sabe se ele precisa fazer o exame? Eu tenho, sim, o Senatran faz uma notificação, essa notificação é de amplo espectro e chega ao conhecimento, mas a principal notificação e o principal chamamento público que nós verificamos é esses aqui que nós estamos vendo. Iniciativas do poder privado, da TV, da imprensa, de vários órgãos da sociedade, todos mobilizados, né? Então, essa colaboração desses segmentos da sociedade vejo como uma eficácia ainda mais abrangente. E é importante, né, todos ficarem atentos, porque a fiscalização já está autuando, né? Funciona da seguinte maneira, essa notificação, 30 dias após a determinação legal, por exemplo, para aqueles que a CNH vence o exame, né? Estaria no vencimento entre julho e dezembro, que a última data seria 30 de abril agora. A partir dessa data é que a PRF vai estar fiscalizando efetivamente, concretamente. Por enquanto é só esse trabalho preventivo, esse trabalho de levar informação a todos, e aí é muito importante dizer, especialmente a PRF, não é nossa intenção fazer multas, não é nossa intenção fiscalizar no sentido de aplicar penalidade. A intenção da PRF é levar informação, é fazer o motorista mudar o seu comportamento, ele entender que se o poder público exigiu isso dele é porque isso é relevante, que ele se comporte dessa maneira, é colocar em paz a segurança viária, não agravar o risco do trânsito. Então a intenção da PRF de forma nenhuma é multar, mas se for necessário, e tão somente se for necessário, sim, aí faremos a notificação durante as fiscalizações. Muito bacana. Doutor Rafael Lara, nosso querido presidente, sobre essa questão, a gente vê também muita questão desses motoristas que eles trabalham na sua empresa, muitas das vezes em jornadas. Como que é essa parte, essa questão? O motorista, ele foi abordado, exame vencido, ele pode ser mandado embora pela empresa? A empresa tem uma preocupação com ele? Tudo bem? Olha, a relação trabalhista, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que nem todo motorista profissional ele é empregado. Aliás, nós temos diversos profissionais autônomos, seja ele proprietário de caminhão, seja ele um arrendatário desse veículo. E aí você tem relações diferentes para cada um. Na relação de trabalho, de emprego, de fato, aí dos motoristas, nós temos duas questões a serem analisadas. Primeiro, se ele é pego dirigindo alcoolizado ou flagrantemente utilizando substâncias toxicológicas, ele pode ter o seu contrato rescindido por justa causa, né? Inclusive, se ele causa um acidente, Thiago, ele pode ser responsabilizado para indenizar a empresa
prejuízo que ele teve. Poucas empresas acabam tendo conhecimento ou tomando a iniciativa de fazer isso. Mesmo uma carga segurada, mesmo algo que esteja segurado, ele é responsabilizado por pagar, inclusive, franquia, outras despesas que eventualmente existam. Então, a responsabilidade de dirigir alcoolizado mediante o uso de entorpecentes, ela é muito séria. Agora, diferente é a questão do exame toxicológico, porque há uma linha de interpretação que isso é uma mera infração administrativa e que ela não poderia ensejar uma rescisão por justa causa. Mas se em decorrência da ausência do exame ele vier a perder sua habilitação ou não poder renovar sua habilitação, aí sim, porque a lei ela fala expressamente que a ausência da habilitação é causa de rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Bacana, doutora. Até porque na autuação, o valor pecuniário é aplicado ao veículo, né? Esse ponto aí. Na Talvez verdade, pro na verdade, empregador, não na sei. verdade são duas coisas, né? Até o Thiago ia falar. Quem recebe a autuação é o condutor, Sim. certo? Ele é o responsável, ele é o condutor responsável, portanto responsável, mas a infração ela é próprio terreno, ela acompanha o bem. Então o empregador ele pode descontar do empregado essa infração. Ele pode fazer isso, mas o veículo ele vai garantir, não é isso, Thiago? E lembrando que é uma infração cara, né? R$ 1.465, R$ 67,35. Tem um detalhe, doutor Rafael, acrescentando, enseja a suspensão do direito de dirigir por 3 meses, o que pode resultar nisso que o senhor falou. Dispensa por justa causa, Dispensa por automaticamente. justa causa. É importante, se liguem. É importante esse debate porque o trânsito ele abraça todas as áreas. Nós estamos aqui desde a preservação da vida, uma fiscalização de trânsito e a possibilidade desse motorista, né, você que está aí nos assistindo agora, entender que isso sim pode colocar o seu emprego em risco. Então, a preocupação, igual o superintendente sempre deixou claro na fala, a preocupação é pela vida, é a proteção. A garantia que esse cidadão ele vai chegar no seu destino, a carga será entregue e não haverá nenhuma intercorrência sobre esse assunto. Tudo bem? Maravilha, excelente. Importante informação, né? Acho que muita coisa aqui que foi dita nem eu sabia. E principalmente sobre a esfera trabalhista, que eu não lido mesmo. Agora, eu gostaria de perguntar ao Alexandre o seguinte. Alexandre, está em tramitação um projeto-lei que traz algumas... que regulamenta, né, a atividade de pessoas que fazem, né, que estão ligadas a plataformas de entregas de motorista, né, de entregas de motoristas, e eu gostaria de saber qual é a sua visão, qual é a sua opinião em torno dessa questão. É interessante, ao seu ver? O que ela pode impactar na classe? Então, tem a PL12, né? A PL12, eu sou totalmente contra, né? Porque eles estipulam um valor, né, só por hora, né? Que nem nós motoristas de aplicativo, a gente tem um gasto, né, quanto por hora e quanto por km, né? Então a gente tem um gasto nessa relação. Aí a PL12 ela quer estipular um valor por hora, né? Um exemplo, se uma corrida ali tá 50 quilômetros, né, bem dizer, a PL12 R$32 a hora, né? E para nós não é bem vantajoso essa parte, né? Já assim, a PL12 ou PL 536, né? Nós já é a favor, né? Que ela tem um ganho mínimo de 1,80, né? 1,80 centavos e 40 centavos o KM, né? Aí isso já é bom para nós, motoristas de aplicativo, para os passageiros e para o governo, né? Que vai recomendar a nossa profissão, né? Porém não vai dar prejuízo para a gente motorista. Porque um exemplo, né? Um carro aí nós temos uma despesa aí por ano, né? Se não levar nenhuma multa, né? Questão de trânsito, né? Meu carro, por exemplo, é R$3.800 de licenciamento por ano, né? Aí mais seguro, 3.000, né? 3.000 e pouquinho, vai para 6.000, né? Aí a PL12 ela exige a gente, né, sindicalizar, né? E para nós não é vantagem, né? 7% do ganho faturamento anual pagar 7% para o sindicato. Quanto a PL 536, ela não tem essa, né, essa obrigação de sindicalizar a nossa profissão, no caso.
Aí por isso que nós é contra a PL 12 e a favor a PL entendi. 536. Alexandre, eu tenho uma dúvida, posso? Claro, Fica à vontade, presidente. doutor. Sintam-se todos à Esses vontade. PLs, eles são decorrentes do debate do tipo de vínculo que o motorista de Uber tem com a empresa de aplicativo. Se ele é empregado, se ele não é empregado, se ele é uma figura jurídica nova e a relação dele com o Estado e a proteção da Previdência Social. No fundo é isso. No fundo é isso. Esse é o ponto que a gente está discutindo. E aí eu percebo os debates, especialmente entre os motoristas, eu percebo o debate às vezes até com pouca compreensão do quanto isso alcança, né? Por exemplo, enquanto o PL 12 ele fala de um estabelecimento de valor hora e sindicalização, ele está apenas presumindo um ganho mínimo para fins de recolhimento de previdência e não que vocês vão ganhar esse valor por hora. A empresa ela não fica engessada na cobrança de hora. O que vai ser utilizado nesse valor de hora é aquele valor para fins de presumir que aquele trabalho está gerando aquela necessária contribuição previdenciária. O que é um problema. Não estou dizendo que você está certo nem está errado. Eu nem entro nessa confusão Tá certo. para falar a verdade. Só para a gente estabelecer. E aí fala de uma sindicalização de uma categoria que não vai ser empregada. Já é uma sindicalização aparentemente torta, né? Uma oportunidade em que o Brasil, no fim das contas, parece-me que está buscando uma lei muito mais preocupada em arrecadar para o sindicato, para o governo e menos com a proteção dos trabalhadores efetivamente. Enquanto no outro PL, só falta o sindicato, porque o restante só está mudando a forma de cálculo de presunção de recolhimento previdenciário. Então não muda muito, na minha visão. Acho que os motoristas eles estão sendo levados por discursos sem a gente parar para pensar. A pergunta que eu gostaria de fazer para você como motorista de Uber. Quando você olha para a empresa de plataforma, seja Uber, Cabify, 99, seja lá, qualquer empresa que for, não estou aqui uberizando o debate. Quando você olha para a empresa, a primeira pergunta que eu faço para vocês, você se enxerga como um empregado da empresa ou você se enxerga como um trabalhador parceiro dessa empresa? Eu me enxergo como trabalhador parceiro. Certo, então você não enxerga como empregado. Na sua visão de se enxergar como empregado, como trabalhador parceiro, qual que é a diferença? Se você fosse empregado, o que ia mudar? Se eu fosse empregado, a empresa tinha que estipular uma hora, né, por exemplo, né, ter uma hora de rotina. Você não ia poder estar dando entrevista, né? Porque você precisava estar lá trabalhando. Tá trabalhando. Agora você escolhe estar dando entrevista. Dando a entrevista. Né? Aí o motorista parceiro, que nem eles mesmo, a empresa mesmo, já se refere a nós como motorista parceiro do aplicativo, não se refere a nós como empregado. Né? A gente tem uma certa liberdade de trabalhar, né? Tem motorista que trabalha de segunda a sexta, motorista que trabalha de segunda a segunda, né? Assim, a questão que o Dr. Rafael me falou, que é uma coisa que vai ser debatida também, essa questão de limite de hora, né? Eu creio que às vezes tem muitos motoristas que, né, pegam uma carga horária longa aí, às vezes, e tá meio prejudicando o trânsito, né? Por exemplo, o motorista hoje em dia aí, a gente for trabalhar 12 horas, né? A gente que é acostumado com o trânsito, um desgaste físico e mental muito grande, né? Então, assim, a gente tem uma liberdade de trabalhar, porém a gente tem que trabalhar no limite que o corpo da gente vai, né? Para não prejudicar o trânsito, né? Por exemplo, tá ali 16, 17 horas de carga horária trabalhada, né? Dá um desgaste físico ali, começa a dar uma piscada, né? Aquela pescadinha e tal, e aí cometeu uma infração de que trânsito, causam um acidente, né, Thiago? Sem dúvida alguma. aí causa um acidente que, quer dizer, ele ali trabalhando, ganha pão, porém pode prejudicar outra família, né? Matar uma pessoa no trânsito, né? Aí assim. Bacana. E aí, só para eu compreender, e sem nem entrar na questão de jornada que o Rafael vai falar que é interessante, mas só para fechar esse raciocínio, porque eu quero entender mesmo. Então você é um motorista parceiro, você tem uma relação de liberdade com a empresa, né, de aplicativo. E na visão de vocês, porque o que o PL vem tratar, na verdade, é isso. É a proteção previdenciária e social indenizatória. Você está lá trabalhando e aí, eventualmente, você se envolve num acidente. Que nem foi culpa sua. Alguém furou o sinal e pegou seu carro. E aí, nesse momento, ele estragou seu carro vai ficar 45 dias
arrumando. Talvez você tenha se machucado, talvez não, mas não importa, você vai ficar 45 dias sem trabalhar, porque esse é o trabalho. E nesse tempo, você como motorista parceiro fica absolutamente sem nenhuma remuneração. Isso. Né? O aplicativo. É isso. É isso que eu quero entender. Desculpa o comentário, mas fazendo um link da sua observação com o que o Alexandre está falando, o Estado está querendo tributar ou ensejar que uma arrecadação previdenciária compulsória, ele não se sente empregado, não vai ser tratado como tal e nem vai ter os direitos. Não, o que o Estado quer regular é isso, para você eliminar isso, e a partir do momento que ele tem essa contribuição previdenciária compulsória, se isso acontecer, ele vai ter um valor da Previdência que arca com esse período. E o senhor quer? Então, é aí que eu queria chegar, eu quero ouvir. É isso, você entendeu tudo, eu quero ouvir. O senhor quer ou prefere a sua autonomia e você se cuida? O aplicativo, ele tem, a Uber mesmo, ele tem um seguro renda, né? Ele é opcional para cada motorista de aplicativo. Né? Por exemplo, quem que contrata esse seguro renda, ele vai ser uma porcentagem de desconto em cada corrida, né? Aí, só que assim, não é obrigatório, né? Mas quem que tem prevenir essa ocasião de ficar 15, 16 dias sem trabalhar, o seguro renda do aplicativo, ele te paga, né? Como a Uber tem a categoria diamante, blue, ouro e platina, né? Aí, conforme a sua categoria, né, você vai ganhar 15 dias, por exemplo, eu vou ficar 15 dias sem trabalhar, né? Aí, nesse seguro renda, você vai ficar 15 dias remunerado pelo aplicativo, pelo seguro renda. Ou seja, é um seguro que não é obrigatório, porém, a maioria dos motoristas, se quiser precaver contra isso... E a maioria é contrato ou não? Não. Mas é porque a maioria dos motoristas, a partir que toca no ganho do motorista, eles não acham muito legal. Né? Só de curiosidade, Janto, você tem? Oi? Você tem seguro renda? Mas aí então não está tão incorreta a intenção do Estado de querer tratar compulsoriamente essa previdência e essa assistência à saúde desse pessoal, dessa categoria. É complexa realmente. É complexo. Por isso eu falei que esse é um tema difícil. Difícil até de compreender. Difícil até de compreender. Porque você tem, na verdade, Thiago, fazendo o que eu sempre falo sobre esse tema. Um dos grandes problemas que a gente tem na legislação brasileira, trabalhista, e eu não estou falando de aplicativo, estou falando de toda e qualquer relação de trabalho, é que eu tenho, de um lado, um regime que é CLT, que é enquadrado, que é engessado, no outro que é um regime autônomo. Você se vira e você se cuida. E aí o CLT com autônomo, eles ficam brigando para um não se aproximar do outro nas empresas, para você não ter um problema de vínculo de emprego com essa relação. E aí você não quer dar benefícios. Por exemplo, eu poderia estender mais benefícios para o motorista de aplicativo. Não, eu não vou estender, porque senão daqui a pouco vão estar falando que ele é meu empregado. O que falta? No direito inglês, por exemplo, no direito inglês eu tenho employee, que é o empregado, eu tenho o autônomo, e eu tenho uma figura intermediária que é o worker. O worker, ele é uma figura em que ele não chega a ser empregado, mas ele tem uma proteção social. Essa legislação, ela vem criar essa figura intermediária especificamente nos motoristas. Qual que é o problema disso? Em que aparentemente tem gente mais preocupado na arrecadação e em criar sindicatos para operacionalizarem, crescerem politicamente, se arrecadarem sobre isso, do que efetivamente olhando para o motorista. O motorista entende que ao criar essa contribuição compulsória, e esse é o problema deles, ao criar essa contribuição compulsória, você está tirando direto da renda dele, que na prática é. Mas o que vai precisar necessariamente ser reacomodado nisso aí é uma elevação de tarifa. Uma elevação de tarifa para uma readequação disso tudo, para o consumidor final, todos nós, né? Inclusive o Alexandre, tenho certeza que ele eventualmente pega um Uber quando vai sair com os amigos. Todos nós, você vai ter um impacto de tarifa. Mas o impacto de tarifa para quê? Para poder acomodar, do ponto de vista previdencial, essa classe de trabalhadores. E nesse o debate é bom. É bom, e nesse contexto,
promover a necessária proteção da ausência do ambiente de trabalho Exato. que o senhor está falando. Agora você veja, né? Que deleite para mim vir aqui falar de direito de trânsito, ter uma aula aqui com o senhor, direito previdenciário, legislação trabalhista. Que Trânsito deleite. é sobre isso. Eles barram em tudo, é no criminal, é no civil, em tudo, gente. Então, interessante Os que as impactos, né? pessoas às vezes chegam no escritório e falam assim, o senhor mexe só com direito de trânsito? Não tem como, porque o direito de trânsito ele te permite entrar em outras áreas, que na verdade o direito ele sempre é uma ligação, ele sempre tem um elo que vai ligando a outra temática. Então por isso que entra dentro desses debates todos, né? Não, eu costumo dizer, Rafael, eu falo isso muito para os jovens advogados, inclusive, que a gente tem que desapegar de uma pecha antiga de especialização por área e falar de especialização temática. Por exemplo, com o que você trabalha? Eu trabalho com trânsito. O que significa? Tudo relacionado ao trânsito eu faço. O que é relacionado ao trânsito? Os crimes, as ações penais, responsabilidade civil, direito securitário, tudo que envolve trânsito. Se eu falo, olha, eu advogo para médicos, por exemplo. Então eu faço tributário, faço trabalhista, faço consumidor, faço direito médico, tudo relacionado à atividade da saúde. Então são áreas do direito que elas são mais completas no sentido do que é ligado àquela área da economia, porque é a economia que puxa o direito, né? Então você fala, eu faço trânsito, então eu faço relação de Uber, eu faço criminal, eu faço tudo. É absolutamente natural, a gente precisa modernizar essa forma de encaixar, inclusive, a advocacia aí. Vou levar essa perspectiva lá para dentro da PRF e falar, vocês agora não conhecem só CTB. Circulação, trânsito, saúde. É tudo relacionado. Está relacionado, né? Está relacionado. E sobre esse projeto lei, eu achei interessante a questão da limitação, né? Do tempo de trabalho. E traz uma segurança não só para esse condutor, pro profissional, ao meu ver, mas também aos passageiros, né? Afinal de contas, se eu saio ali, vou no barzinho, tomo uma, chamo o Uber, adiantou pegar um Uber que está aí rodando há 20 horas? Minha vida vai estar em risco. E da mesma forma. Até aqui o nosso superintendente, o Tiago, para dizer que tem muito acidente que é justamente o cidadão não usou droga nenhuma, não tá com álcool, nada, e o sono, porque o sono, quando ele vem, ele apaga e simplesmente é aquele segundo crucial. Né? Então a limitação de horário é extremamente importante. Isso. A Uber, né, ela trava o motorista para trabalhar em 12 horas, né? Porém, né, tem a Uber, tem Drive, tem a 99, né, que aí dá... E muda o aplicativo e continua trabalhando. Travou o aplicativo e pula pro outro, né? Aí por isso que eu falo, assim, o motorista tem que ter bom senso, né? Trabalhar 12 horas na Uber, assim, já dá um ganho bom, né? Aí o motorista tem que ter esse bom senso aí. Travou o aplicativo, vou embora para casa, descansar, no dia pega de novo, né? O aplicativo deixa bloqueado 6 horas, né? Um aplicativo, né? Porém, como não tem ligação um aplicativo com o outro, ainda, né? Se às vezes houver a regulamentação, né? Tanto que tem a regulamentação que não seja a favor só de um, mas a favor de nós motoristas também. Eu já tô vendo o pessoal fiscalizar ali, Thiago. Abre os aplicativos. Quais horas você tem? Deixa eu ver quantas horas você está trabalhando. O aplicativo vai virar um novo tacógrafo agora. Daqui a pouco a lei do descanso vai migrar para dentro dos aplicativos. A gente vai fazer essa conferência nos aplicativos aí. Aí você pode criar um aplicativo de segurança que centraliza os aplicativos de viagem. Todos. Já pensou? Agora, uma curiosidade sobre essa questão do sono que o senhor falou, doutor Rafael. Ali na PRF a gente faz algumas simulações, a gente tem alguns equipamentos, a gente faz algumas simulações com alguns motoristas, inclusive nas nossas aulas de direção veicular. Qual é a orientação que a gente passa para o motorista? Às vezes o motorista está se sentindo cansado, fadigado, ele sabe que ele vai dar aquele cochilão, mas ele tenta resistir. Essa tentativa de resistir é o maior crime que o motorista pode cometer com a própria vida, com o terceiro. Vou fazer um depoimento, Thiago. Eu era bem jovem e eu precisava levar meu pai a Brasília porque ele ia pegar um voo lá. E aí era de madrugada e aquela história, não vou emendar, não vou nem dormir, porque se eu dormir eu não vou acordar, aquela história, né? E aí foi eu, meu pai e meu irmão dentro do carro e, assim, antes de sair de Goiânia todo mundo dormiu.
Aí eu fui sozinho dirigindo e percebi que tava com sono. É aquela história, né? Que todo motorista acha, não, vou ligar o som, beber água, mascar chiclete Não e está vamos que posto. vamos. Vambora. Eu dormi dirigindo. Dormi, saí da pista, estragou o carro. A sorte é que não aconteceu nada grave, porque eu saí num local em que eu fui pro meio, assim, da rodovia, que tinha uma ilha grande e um meio elevado. fio desse tamanho Uhum. aqui, que a hora que foi, todo mundo Acordou. assustou, acordou, estragou as rodas do carro e a gente despertou e deu graças a Deus de ter sido só aquilo, porque foi em Santo Antônio Descoberto exatamente depois das 7 curvas. Que A sorte. dúvida que eu fiquei é como é que eu passei das 7 curvas, que eu não lembro. Juro. Mas Brincadeiras à parte, Deus pôs a mão. Eu costumo dizer isso, Deus pôs a mão. Mas é sono. O sono é pior do que a droga, inclusive. esse testemunho do senhor é importante, o que a gente gosta de relatar é isso. A sensação de fadiga já te impõe a obrigação de parar o veículo, levantar, descansar, despertar, porque quando você pisca, há um momento do seu corpo que ele não responde mais, você vai ser automaticamente desligado. Parece brincadeira, Perde mas o domínio. você perde o domínio Eu não próprio. tinha bebido nada. Exato. Então, assim, e o que a gente vê de experiência? Muitas vezes, num simples piscar de olhos, que às vezes vai durar 1 segundo, às vezes 2 segundos, o veículo desloca 100 metros. 100 metros numa velocidade onde há um desnível de pista, onde o veículo pode capotar, é o suficiente para você ou perder a vida, ou tirar a vida de alguém, ou machucar muito, e todo mundo conhece os resultados. Conhece aí acidente por causa de sono na Uber, Alexandre? Não precisa falar o nome de Ixi. ninguém, não, mas É, conhece. pior que tem muitos casos. E eu, assim, no começo, quando eu comecei a trabalhar de aplicativo, já tem 5 anos de carreira já. Com mais de 12 mil corridas já no aplicativo. Esse Quando é eu Ultra comecei... Diamante Isso, Plus Master, né? motorista diamante. Quando eu iniciei, né, a gente fica aquela ansiedade de ganhar dinheiro e tal. E realmente aconteceu isso aí comigo. Né? Eu tava ali no anel viário, né? Ali na 040, em sentido Carolina Park ali, né? Aí eu tinha travado um aplicativo já e tava com volta na 99 para casa. Pesado, sono. Aí de repente eu passei uma rodatória e quando eu vi, eu acordei no outro rodatório, tinha passado o Madrid e tava lá na frente, eu nem sei como é que eu Aí tudo que o senhor fiz fez os no outro três, aplicativo, perdeu. Bem dizer, eu não É isso. Deu um mês aconteceu, inteiro de aplicativo. bem dizer, eu não levei tanto prejuízo, porém eu me assustei. Quando eu vi assim, eu já tava chegando na 060 e não tava lembrando do percurso todinho. Aí quando eu parei o carro, a roda do carro tava toda branca, né, dos meio-fio, né, tinha amassado a roda, tudinho. E sim, eu falo que foi Deus que me conduziu para não acontecer nada. Isso era umas tarde da noite já, a pista tava sem movimento, né? A minha sorte foi isso. Aí depois que isso aconteceu comigo, né? Aí eu falei, ó, não dá mais, né? Se eu tiver um sono, às vezes assim, já aconteceu várias vezes. Nunca mais aconteceu. Eu falo assim, aconteceu várias vezes de eu dar sono e encostar no posto e dormir dentro do carro, né? Que é falar, não vou tentar estipular uma coisa assim que eu não sei, que eu não dou conta de ir, né? Então, muitos motoristas aí vai entender muito bem, né? Que eu tô falando, né? Já tem motorista aí que às vezes dorme dentro do carro aí no aeroporto, né? Os postos de combustível por aí, por conta do excesso de hora de trabalhada. E, bem dizer, tá longe de casa, aí tá cansado, aí tem que encostar. Senão, né, é melhor parar o carro, se seguir e acontecer um acidente grave, né? Se for só, né, prejudicar só ele, é ruim também, porém é mais maleável, né? Mas, por exemplo, você vai ali 5 horas da manhã, muita gente indo pro serviço, você vai atropelar um pedestre por conta de sono, né? Então, eu mesmo, depois disso que aconteceu comigo, eu fiquei assustado, né? E quando eu dou sono, já aconteceu várias vezes de eu dormir na rua, chegar em casa do outro dia. Né? Eu acredito que essa questão dos aplicativos ainda, como se diz, igual o Dr. Rafael falou, tem uma discussão que ela é importante, ela é saudável, essa discussão para a sociedade, porque está chegando num ponto em que nós temos que dar um direcionamento, né? Só não pode ter com viés político. Eu acho que o direcionamento ele tem que ser ampliado. Porque eu acredito que a ideia, né, de ter criado esses aplicativos em si era uma forma,
né, como se diz, uma discussão antiga dentro da mobilidade, de pessoas compartilharem seus veículos. A ideia inicial era essa. Pessoas, né, que vão fazer deslocamento para determinado local, então eles compartilham ali a viagem, colocam no aplicativo, no centro, nos grandes centros urbanos, isso até para diminuir o número, porque é muito comum a quantidade de carros de forma individual. O cara, o cidadão sozinho se deslocando e muitas pessoas se deslocando para aquele local. O problema é que a demanda cresceu tanto que isso profissionalizou. Agora isso virou emprego de muita gente, né? Tanto que nós temos agora pessoas que compram um carro para alocar carro para quem vai fazer serviço de aplicativo. Nós temos um cidadão que ele passa a comprar um carro agora para ele começar a trabalhar com essa questão do aplicativo. E aí dentro disso nós entramos nessas demandas sobre a questão, qual é a figura desse cidadão? É um autônomo? É intermitente? Aonde ele está inserido nisso? Ele é protegido? Porque uma coisa é eu, de forma individual, compartilhando minha viagem, que era a ideia inicial. Outra coisa é eu já profissionalizando isso e tenho isso agora como profissão. Esse cidadão, ele tem limite de hora. Quando todos nós aqui já, eu acredito que isso é um assunto unânime de todos, né? A hora não pode exceder, até mesmo porque o corpo humano ele tem seus limites. E aí a importância desse debate é justamente para isso. Para nós como se diz, afinar ali para chegar a uma questão. Acho importante escutar mais a sociedade, né? Igual o Alexandre, que está aí representando, né? Escutar mais as organizações e não ser só algo de fins sindicais ou coisa do tipo, mas sim algo voltado para, primeiro, proteger o direito e garantia, porque como já foi deixado muito claro aqui, o cidadão de forma individual ele não se protege. Então há essa necessidade para isso. E também proteger a sociedade para que também evite acidentes. Eu acho que esse que é o equilíbrio a ser discutido. O equilíbrio a ser discutido é esse. Eu diria que, como bem disse aqui o Dr. Rafael, não só a partir do momento que a preocupação com mobilidade trouxe esse compartilhamento de veículos e, na verdade, virou uma oportunidade de negócios, você falou que a economia puxa o direito, né? Não só trouxe milhares de empregados, mas oportunidades de negócios rentáveis, movimenta a economia, as startups, enfim. E aí, nesse contexto, essa discussão sóbria que você fala aí da sociedade, eu acho importante ressaltar o que você falou aqui do worker, aproveitar a experiência de povos que já viveu esse drama. Porque por um lado eu não posso deixar essa categoria de trabalhadores sem proteção social, eu também não posso obrigá-los a estar totalmente submetidos a uma legislação trabalhista que eles não querem, eles querem ser autônomos. E essa experiência que o senhor mencionou aí da Inglaterra, worker, não sabia, aprendi hoje, estou grato aqui pela oportunidade de aprendizado. É uma aula para todos nós. Importar essas experiências de outros países para nos auxiliar nessa discussão do nosso, eu acho importantíssimo. Eu acho que se eu fosse dar um palpite aqui, não é minha área de política pública, ainda mais nessa seara, minha área de política pública é criminal, é trânsito, eu importaria essa experiência aí da Inglaterra, porque me parece resguardar muito bem o anseio dessa categoria e o nosso de protegê-los com a contribuição social. Bem salutar, realmente. Isso mesmo. Bom, eu quero fazer uma pausazinha assim, rapidinha, só para fazer alguns agradecimentos às nossas parceiras, né? Que nos possibilitou a realização desse evento. MLC, que é o estúdio que está produzindo esse conteúdo. Empresalto Despachante, que fica em Anápolis, na Rua Conde Afonso. Eduardo Veículos, situada também em Anápolis. Sindicato dos Despachantes, sempre nosso parceiro, né? Que é daqui de Goiânia, Sindego. Garcia Bicicletas, aqui em Goiânia, no Vila Nova, Goiânia. Autoescola Aprovação, na Avenida Eduardo, Goiânia. OAB Prev, claro, e a CASAG. Muito obrigada a todos. Doutor Rafael, fique à vontade. Agora eu queria falar sobre um outro assunto. Eu acredito que tem mais alguma ponderação para passar, Alexandre? A respeito da legislação ainda, Sim, o projeto de lei. O projeto de lei. A gente percebe que a gente tem que ter uma segurança de trabalho mesmo, né?
Porém, às vezes, nós mesmos, motoristas de aplicativo, tá acostumados a levar a multa ali na 44, né? Por conta de onde que tem um fluxo de gente mais alto. Aí, nós motoristas mesmo não deu corrida na 44, não vou lá, né? Que ali, aí por isso que a gente quer, assim, às vezes, a mesma forma de regulamentar a nossa profissão, né? Dá o direito para a gente também transitar nas faixas de ônibus, né? Ou também até implementar lá referente, nós pegando a referência fora do país, né, lá nos Estados Unidos, diz que todo motorista de aplicativo tem que ter uma identificação no carro, né? Nós poderíamos estar implementando isso também, já que nós estamos debatendo sobre a regulamentação, né? Todo motorista tem uma identificação no carro. Um sinal luminoso no veículo, no dentro veículo, dele. Alguns né? no Brasil usam. Diz que eu acho que em Alguns São Paulo tem, eu voluntariamente. acho. Não, alguns até voluntariamente. Em Goiânia tem. Isso. O que eu fico me perguntando é, por que vocês não usam? Pois Você é. não Sim, precisa de uma boa lei pergunta. dizendo, você é obrigado a usar. Por que você não passa a se identificar? Não passa a mostrar? Isso é uma falta de desorganização da categoria. Isso, e eu também acho. Eu mesmo tenho um adesivinho atrás do meu carro, mas isso é referente ao meu grupo, né? Nós temos um grupo de aplicativo que, por exemplo, se acontecer qualquer coisa, a gente um ajuda o outro, né? Mas é legal botar essa especificação também, enquanto o agente de trânsito identificar, não, ele está aguardando o motorista ali, o passageiro, né? Aí, assim, normalmente lá na 44 não acontece isso, o motorista está parado esperando o passageiro, a gente tem que esperar 5 minutos, né, no local de embarque, porém, às vezes, alguns agentes de trânsito vão lá e multam o motorista. Não, Aí, o interessante Porque é. já é o caos lá. Já é o caos. E o que falta, na verdade, vamos ser honestos, Organização. falta, na verdade, é o poder público criar lá nesse ambiente os pontos de parada Isso. específicos, e aí quando você vai chamar no aplicativo, igual no aeroporto, você já te dá opções Já dá a opção de de parada, embarque, né? nesses locais, a hora que você vai chamar, fala, ó, as opções de parada são nesses locais. E resolver por aí. Exatamente. Eu acredito que o que o Alexandre está trazendo além da regulamentação trabalhista, nem isso, né? Proteção previdenciária e tudo mais, também há uma importância também do poder público entender que o transporte aplicativo ele precisa ter algumas acessibilidades para essa situação. Né? Eu acredito que até uma mudança na legislação, permitindo para ele transitar em faixa exclusiva de ônibus, levaria já todos que aí eles teriam que se demonstrar visualmente, né? Está sinalizado, Está sinalizado. com a placa cadastrada Isso. e com passageiro no veículo. Porque aí eu coloco Isso. situações dessas. Sim, Aí Mais sim, segurança. inserir. Não Um é só exemplo- esse que você está trazendo para nós, que não é só esse o debate. Isso. E também tem como ampliar mais. Nós temos a 44, que é um polo gerador, né, de fluxo de pessoas. E ali, por sua vez, muitas das pessoas vão de aplicativo e não tem lugar para parar e nem para estacionar. Não tem lugar de embarque e desembarque. Então, fica parecendo até uma pescaria. Eu fico esperando o cidadão passar, ele vai parar em fila dupla, ele vai parar onde não é proibido, porque não tem condições de parar, e ali o cidadão é uma multa atrás da outra, em cima disso. É essa demanda que você está trazendo. Isso. Então fica aí, né? Pra quem lembrando, tá nos doutor vendo, Rafael, né? que a legislação, aí no caso o CTB, já traz alguns permissivos que atendem à categoria. Por exemplo, a ausência do dispositivo de retenção infantil, cadeirinha, Sim. para os Ubers, para os táxis. Então já há uma iniciativa nesse sentido de atender esse dinamismo que é próprio da atividade deles. Agora, sobre isso, eu tenho que fazer um comentário importante. Importante. Estamos aí. Assim como todos nós aqui damos parcelas das nossas contribuições individuais, e quando eu digo contribuição não financeira, mas das nossas autonomias, das nossas liberdades para a mobilidade urbana, para contextos sociais, a categoria também tem que entender esse ponto. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você fala para mim que lá na 44 é uma região muito fiscalizada, com muito agente de trânsito, de repente todos começarem pelo dinamismo próprio da atividade não atender no local, fica complicado. Tem que ter uma contribuição da categoria como um todo para que a mobilidade urbana funcione bem. Eu concordo com o senhor disso, doutor Rafael. O poder público tem que organizar, tem que fazer os pontos específicos, tem que fazer o dever de casa, a lição.
mas eles têm que entender também que eles são chamados a um contexto social assim como todos nós somos. Isso. Nesse ponto aí, uma crítica. Sim, Lá no aeroporto, importantíssimo. quando eu chamo o Uber, não vem. A Todo paz no mundo- trânsito começa por você, Todo né? mundo Então é no todo aeroporto, eu não mundo. consigo Tem- pegar Uber de jeito envolvido. 30 nenhum. pessoas oferecendo Uber em pé, na calçada, e o aplicativo no chão. Não, e por que que acontece que recusa todas as... Entendeu? Então, assim, essa questão, e aí não é, eu não digo isso, não é o Alexandre que vai ter que pensar nisso, a própria Uber, a própria categoria como um todo. Tem que atender também onde a população necessita, vamos dizer assim. Mas sabe de uma coisa, Thiago? Aí eu vou dar Uma uma alfinetada. alfinetada. Olha só. Você quer que eles sejam livres. Você Sim, quer que eles a sejam princípio. autônomos. Você quer que ele tenha o poder e capacidade de empreendedorismo. Mas você quer criar formas. Paz, se é liberdade econômica, é liberdade econômica. Ele vai atender a corrida que ele quiser, onde ele quiser. E se não quiser aceitar o X, quiser aceitar só o Comfort ou o Black, vai ser isso. E aí cabe a nós, dentro desse conceito de liberdade econômica. O problema é que a gente quer só o venha a nós. Vosso reino nada, como dizia a minha vozinha. Não é? Então, você precisa ver. Para isso, você precisa incentivar. E mesmo com a participação e a dedicação pessoal, sua contribuição pessoal, como você disse, dentro de uma atividade econômica, isso tem que ser incentivado. Sim, eu Isso tem que ser concordo incentivado, e né? sou até um entusiasta dessa liberdade econômica. E dentro desse contexto, a gente só não pode esquecer que o Estado ele vai regular todos os outros setores, todas as outras questões. E essa regularidade, essa liberdade, como eu disse, não vai atingir o Alexandre, o dinamismo próprio dele é ele recusou, do jeito que ele entender. Mas uma pequena parcela para atender onde a categoria como um todo, a empresa, o Uber, o 99, esses têm que engajar em alguns setores. E aí a gente tem que ampliar a discussão, porque realmente... Aí temos um podcast inteirinho de novo, porque esse aqui tá acabando, não é? Eu tô vendo aqui. Tá chegando Que chegou Nós no temos fim. vários outros assuntos aqui para serem tratados. Teremos Pautas outras oportunidades. interessantes, tá? Inclusive em voga, mas a gente está com pouco tempo hoje. Vamos então Doutor encerrar. Rafael? Então acredito que a gente já pode encerrar. Foi muito proveitoso. Quero agradecer o Dr. Rafael Lara pela presença. Como se diz, nos deu uma aula, né? Hoje. Que Obrigado. aula. Quero agradecer ao nosso superintendente Tiago. Muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Quero agradecer o Alexandre, né, por ter nos trazido aí a prática, a discussão prática desse assunto, porque seria, como se diz, muito cômodo discutirmos um projeto sem termos do outro lado a pessoa que vai ser, né, ou beneficiada ou prejudicada pela a publicação da lei, né? Então acho que é importantíssimo nós trazermos isso, só deixando claro para quem está pegando o podcast do meio para o fim, o Alexandre ele está aqui na figura de motorista de aplicativo, né, não está representando nenhuma plataforma em si, ele está aqui como convidado para trazer para nós esse olhar, o olhar do motorista de aplicativo que está ali o dia inteiro na rua, trabalhando e trazer aí as suas vivências para nós, tá? Doutora? Bom, eu vou passar a palavra aos nossos convidados para considerações finais. Fiquem à vontade, doutor Rafael. Quero apenas agradecer, parabenizar a Comissão de Direito de Trânsito da OAB Goiás pela iniciativa desse videocast. Parabéns, não é o primeiro, né? Estamos não mais na primeira edição. No ano passado Segunda foi um temporada. sucesso. Exatamente, no ano passado foi um sucesso. Esse ano também tem tudo para ser excelente. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo videocast. Agradecer a Alexandre pelo convite aqui, por ter aceitado o convite de vir até aqui. Agradecer ao inspetor Tiago. É uma honra poder sempre, Tiago, contar com a PRF, uma parceira da Ordem dos Advogados do Brasil, e conte sempre conosco também. Muito bem. Eu, de igual modo, agradeço a oportunidade de trazer a visão da PRF sobre esses temas tão importantes. Endosso os parabéns, porque realmente é louvável a iniciativa de discutir, ampliar o conhecimento, trazer novas ideias como a aula que o Dr. Rafael trouxe aqui para nós, a experiência prática, que também não deixa de ser uma aula que o Alexandre trouxe aqui para a gente, proporcionou esse debate. Então, eu percebo que só a sociedade ganha e por uma iniciativa de vocês de ampliar o debate. Parabéns. Eu que agradeço. Nós
que agradecemos, né? Aliás, em nome da comissão, OAB, e dizer que a Comissão de Trânsito, a OAB, ela já realiza isso todos os anos na campanha de Trânsito Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito. A gente está sempre realizando alguma coisa para levar informação para a sociedade. Então, somos nós que agradecemos, na verdade. Quero fazer um agradecimento final a todos os nossos parceiros, né? As empresas, instituições públicas e privadas que contribuíram. Nosso muito obrigado. E não percam o 2º e 3º episódio, tá? Tá imperdível, no dia 23 e 30 de maio. Até lá. Acho que o Alexandre ia fazer uma fala final também, né, Alexandre? Vai lá, Alexandre. A oportunidade, né, pelo convite, né, que é poucos, né, que quer escutar nós motoristas hoje em dia, né. Eu tô aqui não representando muito, mas dando minha opinião, né, do meu ganha-pão, né. Agradeço o doutor Rafael, né, agradeço o doutor Tiago, né, e estamos aí, galera. Vamos agradecer. Tranquilo, fica tranquilo. Vamos Trabalhar juntos, ser mais né? unidos, né? Uhum. Nós, motoristas de aplicativo, se unir mais, né? Para favorecer o trabalho do doutor, né? Questão do trânsito, favorecer a questão da nossa regulamentação, que a gente quer do jeito que nós, né? Não prejudica nós, mas tem que ter a regulamentação, né? Tem que ter para a gente ter uma segurança, por exemplo, questão do acidente que o doutor falou, né? Mas vamos ser mais unidos, né? Para as coisas fluir melhor. Claro. Agradeço. Se Ok. Deus quiser, vai dar tudo certo, Vai, Alexandre. se Todo Deus mundo vai quiser. ficar feliz no final. E o Isso. trânsito, principalmente, né? Agradece. Agradeço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.